Como a série Mega Man antecipou a revolução da IA e da robótica e seus problemas morais. Este vídeo é diferente dos habituais deste canal, pois eram pertencentes ao meu antigo canal chamado Politicamente Anime e Jogos, onde eu usava os animes e jogos para ensinar temas da vida real, com o lema "A vida imita a arte e a arte retrata a vida". Agora são parte integrante de Fatos Conservadores, na playlist Politicamente Anime, e serão vídeos extras feitos de vez em quando, já que dão muito mais trabalho. Alerta de spoiler. Se você não jogou a série Mega Man X até o Mega Man X4, eu sugiro que volte, jogue tudo, depois volte para este vídeo, caso queira desfrutar dos jogos ainda. Dando um tempo de falar de animes que eu gosto e que apontam coisas da realidade, eu não poderia deixar de lado uma de minhas franquias de jogos favoritas, a série Mega Man. A série Mega Man iniciou a saga e a série Mega Man X se dá em sequência a ela, mas nenhum deles é o mesmo personagem. São versões diferentes do mesmo robô por compartilharem o mesmo criador, o Dr. Light. O Dr. Light era um cientista bonzinho, com algumas aspas, que usava o Mega Man para combater os robôs de seu inimigo, o antigo aliado Dr. Willy, que só queria dominar o mundo. É algo bem simples e inofensivo, né? Nada demais, acontece todo dia na ONU e no Fórum Econômico Mundial mais perto de você. Mas então, se temos um vilão megalomaníaco que quer dominar o mundo pela força, e o Dr. Light é o criador e inspirador de Mega Man e é quem combate este vilão, e tudo que o Dr. Light quer é um mundo em paz onde robôs e humanos coexistem, porque afinal eu falei sobre o bonzinho do Dr. Light entre aspas. Calma, não foi porque Dr. Light é mau, porque de fato ele não era mau, mas sim porque o sonho dele é o problema que gerou tudo isso e que estão querendo criar ingenuamente nos dias de hoje, como você vai entender no decorrer desse vídeo. Antes de mais nada, além de ressaltar que o Dr. Light não é mau, e quem pensa como ele também, a princípio, também não é, também ressalto que a série Mega Man é ótima, afinal mencionei acima que é uma de minhas séries de jogos favoritas. Ou seja, este vídeo não é para demonizar esta série de forma alguma, mas o meu foco neste vídeo é mostrar a realidade demonstrada aqui, e neste caso é uma realidade que está crescendo perigosamente, e esse jogo anteviu, mesmo que talvez não soubesse. O perigoso advento de IAs e robôs super inteligentes e sua mais perigosa ainda equiparação com seres humanos. Filmes e séries que retrataram realidades com humanos e robôs convivendo, expondo problemas entre eles, é comum nos cinemas e em todos aconteceu algo ruim. Em Mega Man, porém, temos um exemplo muito bom, pois ele demonstra a origem de todo o problema, que foi justamente com a pesquisa do Dr. Light com robôs inteligentes e o seu sonho de colocar humanos e robôs para conviverem harmonicamente entre si. E este é o problema. A noção básica, taxada como cruel por muitos jogos e filmes deste tipo, é que robôs não possuem alma e que robôs não podem se equivaler a humanos, tampouco serem superiores a eles. Especialmente se você é um cristão e acredita que somos as maiores criaturas de Deus. Você pode reparar que quem pensa assim geralmente é taxado como uma pessoa sem coração e que os robôs podem sim ter alma segundo essas pessoas. Então por que não aceitar eles como um de nós, já que eles se tornaram um de nós devido a terem corpos desempenhando nossas funções igual ou até melhor e também terem inteligência muito mais avançada. Teorizando que os robôs podem se tornar um de nós, então podemos teorizar que eles são tão capazes de escolher entre o bem e o mal como todo ser humano. Ou seja, robôs podem ser bons aliados, mas também podem ser criminosos. E este é o primeiro problema. Assim como é extremamente fácil um ser humano decidir fazer o mal, já que é mais fácil, para um robô deste tipo é mais ainda, já que por mais humanos que robôs pareçam, eles são muito mais pragmáticos, ou seja, fazem o que funciona, muito mais do que humanos. O que faz com que robôs tenham muito menos predileção a terem valores morais. Aliás, eu acredito que eles não têm valores morais. Valores morais que os freiem de fazer o mal, mesmo com a desculpa de que o fim é glorioso. Ou seja, robôs são muito mais aptos a adotar os fins justificam os meios do que seres humanos. E o pior, diferente de humanos, robôs têm o potencial de serem próximos de eternos. Imagine, por exemplo, se tivessem feito o robô do Lenny, socorro! Mas aí talvez alguém diga, mas nós humanos podemos escolher, por que não dar essa escolha a robôs também? Ah, claro, se temos um problema com humanos poderem ser maus, imagine se escolhemos criar um ser adicional que pode fazer o mesmo e pior, ainda causar muito mais estrago e ainda nos escravizar e até tentar nos matar. Não é verdade, Sigma? Vamos lá, criem sociedade com robôs e humanos convivendo. Não é como se eu fosse decidir matar todos os humanos e estabelecer uma comunidade só com robôs. É só teoria da conspiração. Pra quem não conhece a série X, que é de onde vem o personagem que acabei de mencionar, o Sigma,
após toda a batalha de Mega Man contra todos os robôs do Wily, o Dr. Light criou um modelo mais avançado do Mega Man, a versão X, e o selou em uma cápsula, com receio de que ele pudesse ser uma ameaça, mas com a esperança de que ele fosse ajudar a humanidade. Isso porque, apesar de Mega Man já ser bem avançado, aparentemente ele não tinha tanta autonomia em tomar suas próprias decisões e se voltar contra humanos se assim o quisesse. Ou será que tinha? Ou será que não? As leis da robótica estabeleciam limites para os robôs, sendo a principal delas que robôs não poderiam ferir um humano, seja por ação ou omissão. Se o Mega Man estava disposto a matar o Wily, como visto aí na tela, então ele não estava mais tão apegado a estas leis da robótica, já que ele se colocava como sendo mais do que um robô, e isso porque ele é o mocinho da história. Então voltamos ao Mega Man X, selado numa cápsula porque ele era o primeiro robô que realmente poderia decidir por si próprio. Ele ficou selado por muitos anos, até ser descoberto por outro doutor, o Dr. Ken, que não satisfeito em reativar o robô, ainda criou vários outros semelhantes a ele, e o chamou de Reploids. A melhor de suas criações foi justamente aquele monstrinho que mencionei antes, o Sigma. Ironicamente, Sigma foi criado para ajudar o Dr. Ken a combater uma série de outros robôs Reploids, ou não, que estavam funcionando mal, o que em outras palavras significava que eles estavam destruindo tudo e atacando humanos. Esses robôs defeituosos eram chamados de Mavericks, ou Mavericks, e a organização criada pelo Dr. Ken se chamava Maverick Hunters, Caçadores de Mavericks, e Sigma era seu líder. Resumindo a história, no final, Sigma acabou se tornando Maverick, e ele também passou a liderar uma rebelião de Reploids contra humanos, e este é todo o foco da série Mega Man X, onde você controla Mega Man X e sua equipe justamente para desfazer essa atrapalhada. Excelente trabalho, Dr. Light e Ken. Então a filosofia do Dr. Light e a produção de robôs dele e de Dr. Ken culminaram na geração de seres ainda mais perigosos do que humanos, quando corrompidos, a ponto de um deles tentar destruir a humanidade com um raio mortal vindo diretamente do espaço. Só isso, nada mais básico do que isso. Enfim, agora que expliquei o contexto, como isso tem a ver com a revolução robótica e da IA dos dias de hoje? É que simplesmente os Dr. Lights de hoje estão fazendo a mesmíssima coisa, só que na realidade. Só citando alguns exemplos que falam por si mesmos. Abre aspas, direitos iguais, caro mestre. Hora de reconhecer as máquinas? Advogados já se preparam para um mundo onde robôs terão status jurídico. Filha de pai americano, criada em Hong Kong e com cidadania saudita, Sofia é uma influenciadora com mais de 155 mil seguidores no Instagram. Já fez discurso na ONU, deu entrevistas a programas de TV, estrelou um ensaio fotográfico para a revista Elle Brasil em 2016, deu até um fora em Will Smith e protagonizou uma propaganda de telefonia ao lado de Cristiano Ronaldo. Até aí uma celebridade comum, certo? Se não fosse um detalhe, Sofia é um robô. Ainda que tenha certas limitações e interações improvisadas com humanos, os traços e falas de Sofia às vezes são muito semelhantes aos nossos. Além dela, outros avanços na IA, inteligência artificial, mundo afora, têm nos feito pensar se os robôs vão finalmente substituir os humanos. Mas a pergunta mais urgente pode ser outra. Eles estão prontos para ter direitos e deveres reconhecidos pela lei? Olhem só isso, gente. Quando a robótica se tornar algo corriqueiro, especialistas defendem que devemos ter um aparato jurídico para decidir situações delicadas envolvendo a posse ou a integridade da máquina, além de determinar a responsabilidade em caso de ferir ou causar acidentes a seres humanos. Por enquanto existem muitas perguntas e algumas poucas respostas, mas o Parlamento Europeu já colocou os direitos dos robôs em discussão. Fecha aspas. Achou pouco? Calma, que tem mais, muito mais. Abre aspas. Matrimônio 2.0, casamento entre humanos e robôs. Na robótica, por exemplo, progressos em diversos campos da ciência estão permitindo a criação de robôs cada vez mais parecidos com seres humanos, conhecidos como robôs humanoides. Com isso, o número de pessoas se interessando por relacionamento afetivo com robôs tem crescido. O termo robossexual tem sido usado para definir a preferência sexual que algumas pessoas têm por robôs. Aliás, o relacionamento afetivo entre humanos e robôs não é novidade. Em 2013, Dave Cat, de Michigan, nos Estados Unidos, na época com 40 anos, decidiu casar-se com um robô. Em 2016, Lily, uma mulher francesa, se apaixonou por um robô que criou utilizando uma impressora 3D e decidiu lutar pelo direito de casar-se com ele. Em 2017, Zheng Jiajia, da China, também casou-se com Ying Ying, um robô que criou. Ao que parece, um humano pode apaixonar-se por um holograma, tal como ocorreu em 2018 com Akihiko Kondo, que decidiu casar-se com uma personagem holograma. Muitos, como David Levy, autor do livro Love and Sex with Robots, Amor e Sexo com Robôs, em português, acreditam que o matrimônio entre humanos e máquinas será legalizado em vários países.
Segundo o autor do livro que apresenta a evolução dos relacionamentos entre humanos e robôs, o casamento entre humanos e robôs será legalizado e se tornará bem mais comum até 2050. De olho neste novo mercado, empresas como a Realbotix estão comercializando há alguns anos robôs de companhia com inteligência artificial, como o Harmony, que serve inclusive para relacionamentos sexuais, fecha aspas. Parece que encontraram mais uma forma de extinguir a humanidade. Junto com o aborto e LGBT, agora temos o robossexual. Misericórdia. Estes e muitos outros exemplos estão pipocando nos dias de hoje. Tudo porque pessoas bem intencionadas colocam robozinhos legais para nos ajudar e cada vez mais parecidos conosco. A ficção demonstrou várias vezes e a série Mega Man mostra isso com detalhes, que isso vai dar ruim. Mas mesmo assim as pessoas caminham para empoderar robôs que irão destronar a única criatura de Deus, o ser humano. Os humanos parecem desejar ser desentronados e virarem escravos de sua própria criação enquanto brincam de Deus. Mas deve ser tudo teoria da conspiração, né? Muitas viagens na maionese, é só um jogo, certo? Devo estar sendo exagerado, né? Abre aspas. Robôs de IA afirmam que podem controlar a Terra melhor que os humanos, fecha aspas. Ah! E muito obrigado por ter assistido meu vídeo até o fim. Peço que apoie meu trabalho com sua preciosa curtida e inscrição e comente no vídeo que achou do assunto, com críticas educadas, elogios e sugestões de novos temas para aumentar a relevância do canal, de forma que ele atinja mais pessoas. Desde já fiquem com Deus e estes foram os fatos conservadores, conservando os fatos e destruindo as narrativas.